Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Uma mensagem de Deus, principalmente para o povo que se diz povo de Deus. Independente da sua religião, você é povo de Deus? Povo de Deus é aquele que anda em conformidade com a palavra de Deus. Isso aí independe se você está na religião A, B, C ou D, na igreja A, B, C ou D. Mas se você anda em conformidade com a palavra de Deus, você guarda os princípios estabelecidos na palavra de Deus, você tem Cristo, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, como elo de ligação entre você e Deus. Se você crê no sacrifício de Jesus Cristo, se você crer nos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra e vive esses princípios, mesmo que com muita dificuldade e errando muito, porque quem não errou e quem não erra, quem não pecou e quem não pega. No entanto, não devemos ter prazer no erro, no pecado. Pois bem, eu queria trazer essa mensagem aqui, principalmente para o povo que se diz povo de Deus, em forma de perguntas, né? Se nós conseguiremos responder essas perguntas à luz da Bíblia. Por exemplo, existe na Bíblia um único texto que ratifique, que endosse, que confirme o relacionamento da igreja, o relacionamento do homem de Deus, da mulher de Deus, do profeta de Deus, com a política, por exemplo. Com isso eu não estou aqui demonizando a política, não. Estou falando em que sentido? A promiscuidade que existe hoje por parte de muitos que se dizem cristãos, principalmente que se dizem líderes, pastores, líderes do povo de Deus. Você consegue encontrar na Bíblia, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, por exemplo, o Novo Testamento, exemplo de Jesus ou dos apóstolos, fazendo conchavos com Roma, com César, com Herodes, com o Sinédrio, que era a autoridade judaica, composta pelos fariseus, doutores da lei, os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, mas que a grande maioria tinha se corrompido aos pecados, aos graves pecados do Império Romano. Você consegue, você meu irmão, minha irmã, meu amigo, você consegue apontar uma única referência bíblica em que Jesus ou os apóstolos solicitaram benesses, foram em busca de ajuda financeira ou de ajuda do poder humano ligado à política, dos políticos da época? Você consegue apontar um único texto, um único versículo? Pelo contrário, você vai apontar muitos textos bíblicos em que os profetas, Jesus e os apóstolos, os homens de Deus do passado, estavam sempre confrontando as autoridades corruptas, no entanto, respeitando também as autoridades. Chegaram para Jesus aquelas autoridades corruptas dos judeus, saduceus, fariseus, viviam tentando testar Jesus para ver se pegavam Jesus em algum erro. E aí chegaram diante de Jesus e dizendo: olha, Jesus, é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus disse: me mostra aqui uma moeda. E aí ele olhou e disse: de quem é essa esfinge? Essa cara aqui, esse desenho, de quem é? Disseram: de César. Ele disse: dai a César o que é de César. Homens de Deus, líderes do povo de Deus, vocês precisam discernir o que é de César e o que é de Deus. O que é de Deus e o que é do mundo. Vocês contaminaram a igreja do Senhor, vocês prostituíram a noiva de Cristo. E a igreja está pagando um preço muito alto por culpa dos senhores, que se dizem homens de Deus, líderes do povo de Deus, que inclusive muitos foram sim chamados por Deus, mas se desviaram. São hoje verdadeiros milionários do mundo gospel, porque o mundo cristão, o mundo que serve a Deus, não tem milionário. Tem pessoas ricas e milionárias financeiramente falando, mas eu estou falando de uma forma deturpada que os senhores deturparam, cheio de arrogância, prepotência, soberba, jactância, mentira, roubo, desonestidade, viraram verdadeiros empresários da fé alheia.
e corromperam a noiva de Cristo, corromperam a igreja, mancharam o vestido, levantaram o vestido da noiva de Cristo. Mas uma segunda pergunta. Vocês conseguem apontar na Bíblia um único texto bíblico que mostre Jesus, os apóstolos ou os profetas fazendo conchavos? A primeira pergunta foi sobre buscar benesses, buscar ajuda, buscar socorro na política, na politicagem, nas autoridades, de forma corrupta. Porque nós devemos sim buscar a nossa ajuda, buscar ajuda sim às autoridades conforme a lei, e não conforme benefícios pessoais ou de acordo com as conveniências. E a segunda pergunta: vocês conseguem mostrar na Bíblia um texto bíblico, um texto que corrobore os profetas, Jesus ou os apóstolos, os pais da igreja, fazendo conchavos com as autoridades de suas épocas? Chegando e sentando com César, com Herodes, com os reis que pecavam na época dos profetas, dizendo: vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode fazer. Olha, porque a minha igreja tem tantos mil membros, tem tantas centenas de membros, olha, eu posso lhe ajudar ali, eu posso lhe ajudar aqui. Vocês conseguem mostrar na Bíblia o único texto que corrobore esse mau comportamento de muitos líderes, principalmente os chamados grandes, das grandes igrejas, em que trazem os políticos para dentro da igreja e chegam ao ponto de corromper os políticos? Tem até político decente, existe. No entanto, muitos dos líderes da igreja da atualidade, dos pastores da igreja que se diz povo de Deus da atualidade, eles conseguem a façanha de corromper os políticos mais do que os políticos a eles. Se a política já era mal vista por muitos, por conta da corrupção que reina no meio, a facilidade que se tem para roubar o dinheiro público, para fraudar, se já existia essa repulsa do povo, imagine agora com a entrada, com tanta libertinagem, com tanta promiscuidade de pastores e líderes, principalmente aqueles que se dizem das grandes igrejas, os mais famosos. E aí, vocês conseguem mostrar um único texto bíblico que corrobore esse mau comportamento dos senhores? Fazendo reuniões para buscar facilidades para a igreja, para buscar leis específicas para facilitar a vida da igreja aqui na terra? Da igreja cuida Jesus. Quem precisa de leis honestas, decentes, é o povo como um todo. A igreja somos nós. A igreja do Senhor, ela não precisa de benesses, nem de arrumadinhos, nem de exclusividade, não. De maneira nenhuma. A igreja está aqui para confrontar o pecado, para ser exemplo dos fiéis, coisa que muitos dos senhores não têm sido. Os senhores têm sido exemplo de escândalo. E aqui eu não quero citar nomes, não. Estou falando como todo. A igreja no Brasil, em que a corrupção está imperando. Mas, irmãos, povo de Deus, pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E se você encontrar uma igreja séria, porque ainda tem, sirva a Jesus nessa igreja. Vá para os cultos, adore a Deus. Glorifique a Deus. Que tudo isso, essa podridão que está acontecendo envolvendo a liderança da igreja, os principais líderes da igreja, sirva de coquetel de vitamina para as nossas veias espirituais, para nos aproximarmos mais do Senhor, porque Jesus está às portas. Os acontecimentos estão aí, os sinais estão aí. Jesus vai voltar, a igreja tem que estar preparada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, porque se depender da liderança da igreja, a igreja toda afunda, porque são homens que pregam a verdade, mas nem eles acreditam na verdade. Lembra o que Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, versículo 1 e o versículo 2? Diz o texto: e Jesus falou para toda a multidão que estava com ele, discípulos, tinha jovens, adolescentes, tinha gente de todo tipo ali. Aí Jesus disse: olha,
vocês atentem para o que eles falam. Quem eram? Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Atentem para o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles são fariseus hipócritas. Se comparam a Moisés. De vez em quando a gente vê mensagens de pregadores nos púlpitos, aquelas mensagens requentadas, aquelas mensagens direcionadas, é o que nós chamamos de corporativismo pastoral. Pastores, líderes de grandes igrejas se combinam, se reúnem, aí um vai na igreja do outro em tempo de congresso para blindá-lo, para comparar pastores corruptos, pastores desviados com Moisés, que Deus falou face a face, diz, Deus falou face a face com Moisés. Não se levante contra o homem que Deus gosta, contra o homem de Deus, porque Deus vai chamar Arão e Miriam e vai dizer, olha, Moisés é meu amigo, eu gosto de Moisés, vai acontecer assim, assim com vocês. Aí mostra aquele texto em que Deus puniu a Miriam e Arão, Miriam com a lepra e Arão lá na frente, despindo as vestes sacerdotais dele, e fazem essa comparação aplicando a pastores corruptos que nós temos hoje, comparando esses homens desviados com o santo homem de Deus Moisés, que errou tanto também, e por um erro, lá nas águas de Meribá, pagou um preço muito alto. Deus disse, olha a terra, mas tu não irás entrar porque fosse infiel a mim nas águas de Meribá. Imagina, irmão, Moisés, o santo homem de Deus, o homem que Deus falava face a face. Deus puniu ele, castigou ele por ele ter sido infiel há 40 anos, porque aquilo aconteceu no primeiro ano lá nas águas de Meribá, quando Moisés, cheio de razão, se irritou contra aquele povo tão terrível, um povo de dura serviço, um povo que não se dobrava. Moisés estava cheio de razão, mas a intimidade que Moisés tinha com Deus era tão grande, que não lhe dava o direito de se comportar daquela forma. Ele tinha que suportar. Imagine vocês, pastores tão corruptos, tão promíscuos, tão perseguidores da igreja, das ovelhas, homens perversos, homens maus, homens malignos, homens que vivem fazendo conchavo com a corrupção do mundo. Imaginem como Deus vai tratar vocês, mas a igreja, pessoas como eu, que não estou falando aqui com raiva não, estou falando cheio do Espírito Santo de Deus e na autoridade de Deus contra o comportamento perverso de senhores, e dizendo, se comportem, se convertam, porque talvez ainda haja esperança. O mesmo que prega, que traz essa palavra aqui, é o mesmo que ora pelos senhores. Quem sabe ainda haja esperança. Parem de oprimir a noiva de Cristo. Parem de escandalizar a noiva de Cristo. Parem de fazer conchavos com César, com Herodes, com os corruptos. Parem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja. 2 perguntas. Em outra oportunidade faremos mais 2. A primeira foi, mostrem, qualquer um de vocês que estarão escutando, ouvindo essa mensagem, um único texto bíblico que prova, que endosse, que mostre, que confirme que os profetas, que Jesus e os apóstolos, que os homens de Deus do passado buscaram benesses para a obra de Deus junto a autoridades corruptas. A segunda pergunta, mostre um único texto bíblico em que Jesus, em que os apóstolos, em que os profetas se reuniam com os políticos para buscar aprovar leis, buscar aprovar facilidades, buscar benefícios para a obra de Deus, para o povo de Deus. Pelo contrário, em ambas as perguntas, a resposta é a seguinte, você não vai encontrar, pelo contrário, você vai encontrar muitos textos que mostram que ao invés de buscar benesses, fazer conchavos, eles estavam sempre confrontando o pecado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Continue orando por nós. Continue orando pela igreja do Senhor. A paz do Senhor a todos neste Dia dos Pais. Um forte abraço para todos os pais. Um forte abraço para todos em nome de Jesus.